Olá para todo mundo, eu sou o Paulo Coutinho e esse é mais um episódio da série Caixinha de Gestão, né? Toda semana eu abro uma caixinha de perguntas, né, semanal para vocês e eu vou escolher uma dessas perguntas todas as semanas para poder fazer aqui a nossa live, para virar um tema da nossa live, porque assim eu acredito que eu consigo aprofundar um pouco mais o tema e continuar com a corrente de ajuda que a gente começa lá na caixinha de perguntas semanal. E pensando nos temas que passaram pela nossa caixinha semana passada, eu escolhi sobre a ideia de transformar, a ideia e a execução, né? De transformar a loja física em virtual, a sua floricultura física em virtual. Eu acredito que seja aí a situação de algumas pessoas, outras já começaram no virtual aí, que é uma tendência da atualidade, né? Então, assim, eu acho que para ilustrar esse tema e até para ilustrar um pouco, para expor, né, o que passou pela minha cabeça na época que eu transformei a Vila Flores de loja física para virtual, eu acho que é interessante eu contar aí um pouco da história lá do comecinho, para conseguir destacar alguns pontos importantes. Bom, eu abri a Vila Flores em maio de 2013, né? Em final de 2012 eu comecei ali a movimentação em prol de abrir a loja física e aí, acho que é a situação aí. E aí eu comecei como loja física em maio de 2013. Foi aí um processo que demorou mais ou menos uns 6 meses para a obra ficar pronta, né? Peguei uma loja ali do zero, que ficava embaixo do edifício onde eu morava, e montei aquela loja ali que não tinha nem piso nem nada, na minha boutique de flores, né? E desde o princípio, eu fazendo aquela pesquisa de mercado, plano de negócios, essas coisas todas, eu consegui ter uma noção, e a partir também do momento que eu comecei a estudar, né, as flores e fazer o curso de florista, eu consegui entender que eu queria um tema, um direcionamento para a minha floricultura que não fosse uma floricultura tradicional. Eu queria um diferencial, eu queria que os meus produtos fossem diferentes, e eu não entendia muito bem o que seria essa diferença, né? Foi uma construção aí que levou alguns anos para poder ficar pronta. Eu acho que atualmente é isso aí que eu vendo, né? Um diferencial, um produto diferente. Mas desde o princípio eu tinha essa ideia. Então, quando eu digo para vocês que eu comecei a minha boutique de flores, é porque o conceito inicial dela era justamente isso, era não ter uma floricultura, e sim uma boutique de flores, né? Que venderia ali alguns produtos que são tradicionais, mas outros que teriam toda uma roupagem diferente. Claro que lá no comecinho não foi fácil isso, consegui entender, né? É um processo, como eu falei antes, e eu caí no lugar comum, caí no padrão, comprei as mesmas embalagens que todo mundo compra, comprei as mesmas fitas, fiz os buquês mais ou menos como todo mundo. Isso não é um problema, não é um erro, acho que faz parte aí de todo o começo, para você conseguir entender quem você é, né? Na fila do pão, como o pessoal costuma dizer, quem você é como florista, quem você é como gestora da sua floricultura. Então, eu comecei assim lá em maio de 2013. Comecei a abrir a loja no olho do furacão, né? Porque foi dia 6 de maio de 2013 e no domingo posterior já era Dia das Mães. Então, eu comecei, vamos dizer aí, lá no alto, lá no topo, né? Experimentei aquele furacão, aquela loucura que é o Dia das Mães. Logo de cara, experimentei o lado bom e experimentei o lado ruim, mas ali naquele momento eu só conseguia ver o lado bom, que era ter pico ali de vendas, como eu costumo dizer, proporcionado por uma data comemorativa que já é muito tradicional, o envio de flores para as mamães ali como presente, né?
como parabéns, como felicitações e agradecimento por tudo que elas fazem por nós. Então, foi algo muito interessante ter começado dessa forma. No mês posterior, já foi também Dia dos Namorados ali, né? Algo em torno de um mês depois. Então, também foi uma experiência completamente diferente do Dia das Mães. Quem mexe com as flores aí, vocês, colegas, sabem que, apesar de serem datas comemorativas que geram pico ali de vendas, são produtos diferentes que saem, né, em ambos os momentos. Então, também foi uma experiência muito marcante ali, em junho de 2013, ter experimentado aquele primeiro Dia dos Namorados. Logo depois veio o Dia dos Pais, também foi uma experiência interessante, não tendo um pico de vendas como o Dia dos Namorados, como o Dia das Mães, mas foi bastante interessante. E aí chegou setembro, outubro, novembro, e eu experimentei o outro lado da moeda, que era a baixa do mercado, ocasionado pela ausência de uma data comemorativa padrão, né? Então, ali em pouco mais de 6 meses, eu consegui ter noção do que era ter uma floricultura, do que era ter um negócio, um empreendimento, uma empresa que vivia em constante liame ali, em constante contato com o fenômeno da sazonalidade, né? Que eu costumo falar tanto aqui para vocês, como que a gente consegue, que é o nosso inimigo em comum, né? Fugir dessa sazonalidade para tentar ter picos de venda, não só nas datas comemorativas padrão, e sim o ano todo, né? Vender todos os dias, lucrar todos os meses, para poder ter uma floricultura lucrativa, ter um negócio de flores que seja lucrativo o ano todo. Então, esse foi o começo, né, da minha história. Eu passei mais ou menos não, em março de 2016, foram quase 3 anos de loja física, eu comecei a avaliar uma série de questões, observar, e até uma coisa sentimental mesmo, de não estar mais se sentindo pertencendo àquela loja física ali. Eu conseguia enxergar mais problemas do que soluções, e isso é muito ruim quando você está como gestora, como dona ali do seu próprio negócio. Eu fui tomada por isso e comecei a tentar racionalizar, como é mais ou menos como eu sempre faço, a racionalizar os pontos ali que estavam sendo mostrados para mim, e tentar entender que não necessariamente o meu modelo de negócio era aquele, o formato físico e padrão. Foi um período também, desde o princípio, na verdade, eu exercitei muito as redes sociais, né? Não como hoje, claro, eu fui aprendendo isso aos poucos. E aí comecei a vislumbrar ali que talvez eu pudesse trocar, ver um outro modelo de negócio para mim. Então, assim, dentro dessa história aí, eu consigo até destacar alguns pontos, eu anotei aqui algumas coisas para ir repassando com vocês ao longo da história que eu vou contando para vocês. Então, é algo bastante claro, sempre foi muito claro para mim, que sempre gostei das coisas organizadas e sempre entendi e compreendi que era preciso saber fazer todos os processos, né, todas as etapas ali do meu negócio de flores, para poder verificar se o outro para quem eu estava delegando algum daqueles passos, algumas daquelas etapas, estava cumprindo todos os requisitos que eu entendia como necessários para cada uma daquelas etapas, né? Passei a analisar também ali o custo fixo, que era muito alto na loja, né? O aluguel, a energia, o estoque para vitrine viva, uma loja de mais ou menos 30 metros quadrados ali, precisa ter uma vitrine viva bastante considerável, porque senão parece uma floricultura morta, sem ter nada exposto ali. O cliente entra, acha que você está praticamente fechando as portas, então não dá para deixar isso acontecer. Então, existe a necessidade desse estoque ali de vitrine viva, um estoque para repor e um estoque para produzir, né? E existia também o custo fixo em relação ao funcionário,
porque por alguns meses, lá no início, eu consegui tocar a coisa sozinha, com a ajuda ali da minha família, mas que não tinham obrigação ali com a loja, né? Então, desde o princípio, eu contratei uma pessoa e fui ensinando ela do zero, então era um custo fixo que existia para mim na loja física, e somando esses 4 fatores que eu falei, era um custo fixo bastante alto. Outra coisa que eu analisei foi a demanda, né? Muitos clientes que compravam comigo de primeira, de segunda, né? Ou com uma frequência grande, eles já compravam comigo mais por telefone e WhatsApp do que pessoalmente na loja física. Ou seja, se os clientes começam a pedir, você começa a implementar e aprimorar ali ferramentas que facilitem esse novo formato de compra, que nesse caso era o formato de compra virtual. Quando eu comecei a loja, eu não sabia que isso ia acontecer, né? Mas foi uma coisa que foi se desenvolvendo muito facilmente desde o princípio, e eu comecei a tentar argumentar e paramentar e organizar as ferramentas ali, a formato de comunicação, para que isso acontecesse de uma forma muito tranquila e muito eficaz, como era quando a pessoa ia pessoalmente na loja. Então, eu já tinha essa demanda muito grande. A outra coisa que eu observei foi a questão das redes sociais, né? Elas efetivamente começaram a servir como vitrine. Então, a partir do momento que eu percebi isso, eu tinha mais uma tarefa, mais uma etapa que foi adicionada à rotina da minha pessoa, que já era florista e a gestora da Vila Flores. Foi mais uma etapa ali de produzir material e de postar todo santo dia para poder ter uma rede social movimentada e que atraísse ainda mais clientes. A questão da perda de estoque, né, como eu falei anteriormente, é necessário, quando você tem uma loja física, é necessário você ter um estoque ali que serve de vitrine viva, você precisa ter um estoque de reposição para aquilo, e você precisa ter um estoque para produzir, né, os produtos que estão na sua tabela. Então, a perda de estoque, ela me incomodava muito, porque nitidamente, como a gente costuma dizer aí na gestão dos negócios, dos processos, ela era um gargalo dentro da minha operação. O que eu quero dizer com isso? Ela era um ralo, sabe? Era um ralo que estava ali nos processos, dentro dos meus processos da floricultura, e que por ele escoava uma quantia considerável de dinheiro. Então, isso me incomodava absurdamente, porque o estoque, ele significa dinheiro, mas ele também significa uma perda de um valor que você poderia ganhar. Então, isso me incomodava bastante. Outra coisa apesar de eu gostar muito da organização e rotina, né, do negócio, aquela obrigação, aquela obrigatoriedade em relação ao funcionamento padrão de uma loja física, sempre também foi um ponto que me deixava desconfortável. Porque, assim, acho que pelo fato de eu ser muito agitada, eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e estar ali parada na loja me impossibilitava de exercitar essa liberdade até para com a floricultura. Às vezes eu precisava sair para poder comprar alguma coisa e eu não tinha como, porque eu estava ali agarrada naquele funcionamento de 8 às 18, 6 dias por semana, né? Sábado não era até às 18, era até o meio-dia, 1 hora, mas acontecia. Então, assim, apesar de eu gostar da rotina, da organização, de estar presente ali na loja, me incomodava bastante ter que ficar ali presa na loja, sem poder exercitar essa liberdade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, foi outro ponto também que eu analisei. Como eu falei antes, houve um momento da loja física que eu senti uma perda de identidade, sabe? Como se aquela loja física fosse apenas mais um comércio de portas abertas ali no meu bairro, e não algo que era essencial e diferente para a vida das pessoas. Eu bato sempre muito nessa tecla, né? De você se tornar essencial, de você se tornar
algo que seja parte da vida ali dos seus clientes, possíveis clientes e seguidores. Então, meu objetivo sempre foi ter algo diferente, um diferencial, que me conectasse com os clientes e seguidores de forma especial e não apenas um vínculo comercial. Então, eu comecei a perceber também que as redes sociais e o aplicativo que eu usava ali de troca de mensagens para me comunicar, para fazer o atendimento prévio, para vender, me possibilitava essa conexão, me possibilitava esse diferencial de uma forma muito mais eficaz e fácil do que a loja física em si, tá? Então, a partir dessa análise aí, desses pontos que eu falei para vocês, eu comecei a sonhar, eu comecei a pensar, comecei a entender que o meu negócio, o meu modelo de negócio precisava mudar. Ele precisava definitivamente morrer para poder nascer de novo, né? Eu precisava extinguir aquilo ali da forma como era feito e implementar, começar do zero de uma outra forma. Então, eu literalmente comecei do zero. Eu peguei um espaço, fechei ali as portas da loja física, né? Fiz todo um preparo, claro, para isso, fui informando aos poucos, fiz uma queima ali do estoque, das plantinhas e tudo mais, e comecei do zero. Peguei um espaço, porque como a despesa ela estava muito alta, isso começou a gerar um déficit que se embolava ao longo dos meses. Então, para tentar escapulir disso, eu sabia que eu não podia alugar um outro espaço ou do mesmo valor, né? E não podia alugar um outro local que me desse uma despesa semelhante. Então, a solução que eu encontrei naquele momento foi pegar um espaço que meu pai tinha. Era um local distante, era um local que não era assim tão bonito, era um cubículo super pequeno que cabia meu freezer, minha mesa e um armáriozinho para poder ajustar o estoque ali. Então, eu estava saindo de 30 metros quadrados no térreo, eu tinha um mezanino de mais ou menos uns 20 metros quadrados e fui para um espaço que era um escritório pequenininho, dentro de um galpão, que me dava ali algo em torno de 15 metros quadrados, estourando, né? Então, foi uma diferença gritante. E, como eu falei, não era um local que ficava distante da minha casa, eu tinha esse deslocamento. Não era um lugar assim tão bonito, mas que me conectava com algo profundo. Aí entra a história de novo, né? Que era a raiz de tudo. Aquele lugar ali, eu tinha morado ali durante 20 anos, né? Era o térreo da minha casa. Então, quando eu tinha 2 anos de idade, eu fui morar numa casa com os meus pais, que era uma casa de 2 andares. Alguém está insistentemente me ligando aqui no celular e eu estou recusando. Era uma casa de 2 andares que ficava em cima da empresa que meu pai tinha e tem até hoje, né? Há pelo menos aí 50 anos. Então, nesse térreo é onde tinha o galpão, né? Então, eu morei nessa casa durante 20 anos. A gente vendeu a casa, a gente se mudou, mas o local ali, o térreo onde funcionava a empresa, continuou existindo, só que como depósito. Então, eu fui para lá, né? Quando eu fechei a loja física, foi meu primeiro ateliê, meu marco zero foi no lugar praticamente onde eu nasci. Então, assim, foi bastante simbólico esse recomeço. Então, ali eu fiquei por mais ou menos 2 anos, aprendi 1 milhão de coisas. Eu até enumerei aqui alguns pontos para destacar para vocês. Então, esse recomeço do zero, esses 2 anos, ele significou algumas coisas para mim. Eu consegui entender que nem todo mundo sabe dos bastidores, né? Do que você luta ali. Que mesmo num lugar que não seja tão bonito assim, é possível buscar inspiração dentro de si para poder entregar algo incrível para os clientes e que às vezes é preciso matar um leão por dia ali para você executar, efetivar e expor o seu dom por aí pela cidade afora. Então, passado esses 2 anos, eu aluguei uma sala para mim, montei meu novo ateliê, era um sonho realizado, era um lugar lindo, todo pintadinho, bonito e etc.
Mas eu só fiquei ali por mais ou menos um ano. Então, avançando a história, foi no início de 2020 que eu mudei para esse apartamento onde que eu tô. E como era um apartamento maior, um escritório bastante grande, com uma vista linda, eu entendi que eu poderia trazer o meu ateliê para dentro de casa, fazer esse home office aí, que hoje em dia é tão comum, mas no começo de 2020 não era tão normal assim para mim, né? Eu achava que a gente tinha que ter um espaço adicional além da casa. Bom, e por obra do destino, né? Lá no começo de 2020, em janeiro de 2020, comecinho de fevereiro, na verdade, foi a melhor decisão que eu tomei, né? Porque em março daquele ano estourou a pandemia, que a gente tá vivendo aí essa situação há, há exatamente um ano. Então uma decisão tomada por vários motivos, mas que ocasionou numa ótima decisão no final das contas, porque eu não fiquei com uma despesa dupla, né? Então, assim, o que eu quero ressaltar aqui nesse último detalhe é que desde que eu fechei a loja física, as minhas decisões, elas sempre foram organizadas e pautadas nos números. E eu acho que é um bom direcionamento para você, se você quer decidir fechar as portas da sua loja física e migrar para o virtual. Seja esse virtual em um ateliê, num espaço que você vai alugar, ou seja, dentro da sua própria casa, que você vai deslocar ali um espaço para poder direcionar para a sua produção, para o seu estoque e etc. Né? Acho que você pode tomar uma decisão aí baseada nos números, né? Porque, como eu costumo dizer, os números, eles não mentem. Então, se você quer tomar uma decisão em relação ao seu negócio de flores, eu acredito que você possa consultar os números, tá? Eu separei aqui alguns exemplos para poder te mostrar os meus números. Os meus números lá quando eu fechei a loja física e migrei para aquele espaço não tão bonito assim, passei para o 100% virtual. Bom, se 85% dos seus clientes compram com você via digital, vale a pena você manter a loja física? Com certeza não, né? Então, assim, você tem que fazer uma compreensão ali desses 15% que restam, né? Que foi o que eu fiz. Eu analisei quem eram essas pessoas, esses 15% que não compravam comigo no virtual, que participavam ali da rotina da minha floricultura. E eu consegui entender que esses 15%, apesar deles serem um montante interessante no todo, eles não eram compradores frequentes e eram compradores clientes que eu conseguiria levar comigo para o virtual ou pelo menos tentar fazer isso, né? E se não eram compradores frequentes, eles, apesar de representarem 15%, eles não movimentavam e não representavam tanto assim no montante final do ano, vamos dizer. Então, outro número que eu analisei foi que se o custo fixo sem uma loja física, ele é de 1/8 do que eu vou ter de custo tendo um ateliê que atenda apenas no virtual, eu devo manter a loja física? Com certeza também a resposta é não, porque se eu vou diminuir o meu custo aí para 1/8, isso significa que, mesmo que esses 15% não vão comigo, não comprem comigo, eu tenho formas de angariar mais pessoas e repor esses 15%. Mas uma coisa é certa, o meu lucro, a parte que vai ficar comigo, sem eu disponibilizar em custo fixo e variável, vai ser muito maior, porque, poxa, 1/8 significa que vão sobrar 7/8, sendo que eu gastava 8/8, né, por assim dizer. Então, outro ponto que eu coloquei aqui, se a forma mais eficaz atualmente, rápida e escalável de aumentar a minha cartela de clientes é via redes sociais, eu devo manter a minha loja física? É outra análise que você precisa fazer. Como que está essa participação do online no seu negócio físico? Tá meio a meio? Tá mais online? Tá mais físico? Você precisa, antes de fechar as portas da sua loja física,
fazer esse comparativo e se você decidir por fechar as portas da sua loja física, você precisa aumentar o montante de clientes, possíveis clientes e seguidores que vão ver a sua vitrine virtual e vão comprar com você. Então, assim, resumindo aí o cenário, até de toda a história que eu mencionei para vocês, quais são os pontos que eu devo observar e considerar para decidir se eu faço a transição, né, do físico para o virtual, e também coisas que eu devo considerar, avaliar e implementar durante o processo. Bom, os seus números, como eu falei anteriormente, né? Você pode, eu acho que os principais números aí são em relação ao montante de clientes, né? Que compra já com você de modo virtual e que compra com você de modo físico, pessoalmente. Os seus custos fixos e variáveis são extremamente importantes. Você deve avaliar aí os seus clientes. Tendo esse montante do físico e do virtual, você tem que avaliar se essa galera que compra com você no físico, se ela vai querer migrar com você para o virtual, se existe essa possibilidade, tá? Outra coisa que você tem que avaliar, o seu espaço atual versus o seu espaço futuro. Lembra que eu falei lá atrás? Quando eu migrei do meu espaço físico para um ateliê lá arranjado para poder enxugar os meus gastos, ele era, sei lá, 1/3 do espaço que eu tinha originalmente na loja física. Me atendeu? Me atendeu. Foi útil para mim durante 2 anos, mas também chegou uma hora que deu. Eu tive que sair dali para conseguir implementar novas coisas e para conseguir fazer o meu negócio se desenvolver e crescer. Então, você precisa avaliar aí o seu espaço físico atual e o seu espaço que você vai utilizar como ponto fixo do seu ateliê virtual, né? Da sua loja virtual. Outra coisa que você tem que analisar nessa migração aí, nesse processo, são as suas redes sociais, tá? É preciso plantar e pegar forte aí nessas frentes, porque elas vão ser tanto a sua vitrine de produtos, né? Sua vitrine virtual, quanto o seu veículo para poder chegar nos seus clientes e possíveis clientes. Então, dá uma avaliada nas suas redes sociais, tenta fazer isso aí rodar, tá? Para que você consiga ter redes sociais efetivas, eficazes, tanto como vitrine, tanto como veículo para a sua loja virtual. Você tem que avaliar também qual é a ferramenta aí que você vai utilizar para poder se comunicar e vender com o seu cliente. Eu, desde o princípio e até hoje, eu utilizo o WhatsApp, né? Eu utilizo o aplicativo de mensagens aí instantânea. Pouca coisa eu uso o inbox, mas as encomendas são todas finalizadas pelo WhatsApp para eu conseguir manter a coisa de forma organizada. Raramente alguém tenta encomendar comigo por telefone, e quando a pessoa quer encomendar comigo por telefone, eu imediatamente direciono para a loja, para o WhatsApp, porque ali eu consigo manter o registro todo do pedido e consigo manter uma organização e me precaver de problemas ali, o cliente às vezes mudar de ideia e falar que disse outra coisa em vez do que está escrito ali. Então você precisa avaliar aí qual é essa ferramenta que você vai usar. E você precisa avaliar qual é a forma que o seu produto vai chegar no destino final. Você vai trabalhar só com as entregas? Então você precisa avaliar aí o custo dessas entregas, avaliar qual é o raio, quais são os bairros, enfim, cidade, dependendo do lugar onde você mora, dá para você atender outras cidades, que você vai entender, como eu costumo dizer aqui, a sua área de cobertura de entregas. E se você também vai trabalhar com retirada. Aqui no meu caso, atualmente, lá no primeiro ateliê que eu montei, como ele era mais distante e como ele não era tão bonito assim, eu não trabalhava com retirada, apenas com entregas. Quando eu passei para o segundo ateliê, que era o escritório que eu montei lá num prédio comercial,
eu também só trabalhava com entregas. Aí, quando eu migrei para dentro da minha casa, eu achei que ficou mais fácil, até por ter uma portaria e ter essa pessoalidade maior. Eu comecei a trabalhar também com a retirada, mas somente quando o cliente me solicita isso. Ah, eu posso buscar com você? Pode. Aí eu combino e eu fico aguardando por ele de uma forma que seja segura. Então eu não deixo isso exposto, que a retirada também é um formato de destino aí do produto de venda, tá? Então você pode avaliar se você vai poder trabalhar com a retirada ou se vai ser apenas a entrega. Bom, então esses foram os pontos chaves aí. Voltando lá no iniciozinho, eu destaquei algumas coisas que eu acho interessantes repassar com vocês. Na hora de migrar do físico para o virtual, os pontos que começaram a me incomodar foi o custo fixo alto da loja, a demanda já era 85% virtual ou por telefone. Eu percebi que as redes sociais começaram a servir como vitrine e eu comecei a aplicar bastante aí nessa frente. A perda de estoque, por conta de ter um estoque de vitrine viva, ter um estoque de reposição e ter um estoque de produção, me incomodava muito, porque era um gargalo, né? Era um ralo que escoava muito dinheiro ali. Começou a me incomodar. A obrigatoriedade do funcionamento, do horário de funcionamento de uma loja física, também era algo que tirava uma coisa importante de mim, que era a liberdade, até de conseguir resolver mais de uma situação ao mesmo tempo. Ter que ficar ali na loja, à espera, eu achava bastante complicado e a mim não me agradava. E teve também um momento de perda de identidade, que aquela loja física começou a transparecer para mim algo mais ônus do que bônus, tá? Então foi a partir disso aí que eu comecei a sonhar, comecei a pensar e comecei a entender que o meu modelo de negócio futuro não seria aquele. Foi aí que eu comecei a tomar atitudes. E as atitudes foram analisar os números, né? Como eu falei anteriormente, analisar aí a demanda dos clientes, quantidade de cliente no físico e no virtual, o seu custo, como eu falei antes, e qual seria a forma mais escalável, mais eficaz de você aumentar a sua cartela de clientes. Então, como eu disse, você vai precisar avaliar os seus números, você vai precisar avaliar os seus clientes na hora que você começar esse processo de migração. Você vai ter que avaliar o espaço atual versus o espaço futuro que você vai ter para utilizar como produção. Você vai ter que avaliar suas redes sociais. Se hoje você fosse para o virtual, a sua rede social, ela é eficaz? Ela é satisfatória para poder suprir a demanda que você precisa, suprir a sua meta de venda mensal, diária de produtos? Então, tem que avaliar isso aí. Avaliar e implementar continuamente essa ferramenta, que eu uso o WhatsApp para poder se comunicar, para fazer o atendimento prévio, para poder vender para os seus clientes e avaliar a forma como o seu produto vai chegar no destino final. Então, assim, só para finalizar, eu acho que uma coisa importante a se dizer, atualmente eu continuo trabalhando sozinha, que foi uma coisa que no início, né, que eu mencionei lá na minha história, eu trabalhava sozinha, sempre trabalhei sozinha, sempre compreendi, entendi e soube executar todas as etapas, tanto como florista, tanto como gestora do meu negócio de flores. No meio do caminho, tendo a loja física, eu tive que contar com a ajuda de alguns funcionários. Isso para mim significou um custo muito maior do que o bônus que vinha disso aí. Então, como é que eu queria dizer? Me perdi. Então, assim, hoje em dia, eu voltei, né, como era lá no começo, eu continuo trabalhando sozinha, só que o que eu mudei hoje em dia é que eu passei a delegar a maioria das entregas, porque eu percebi que era o meu novo gargalo, que não era agora de dinheiro, mas sim de tempo, e como o tempo é dinheiro, eu comecei a entender que eu precisava delegar essa parte das entregas. Então, hoje em dia, eu faço todas as coisas sozinhas, mas a maioria das entregas eu já delego para terceiras pessoas.
Então, isso é um ponto importante que você precisa perceber aí nas etapas que você tem na sua floricultura, que se repetem toda semana ou se repetem mutuamente ali ao mesmo tempo, você precisa perceber o que você consegue executar sozinho, qual que é o benefício disso, se você já tem alguém com você que você vai levar junto com você, mesmo que isso se torne virtual, o custo disso, o ônus e o bônus, tá? Mas hoje em dia eu trabalho sozinha, consigo me virar aí super bem com uma coisa que me incomodava antes, que é em relação aos horários, delego a maioria das entregas, então assim, eu acredito que possivelmente num futuro próximo que eu consiga enxergar, eu não acredito que eu vá trocar esse trabalho dentro de casa por nenhum outro modelo, porque eu acho que definitivamente eu consegui encontrar ali uma coisa que me satisfaz em todos os aspectos e que retiram aquele incômodo que tinha lá atrás, né? Então, eu espero ter ajudado vocês, ter ilustrado aí com a minha história, com a minha realidade, para que vocês consigam avaliar a situação de vocês e se é possível fazer essa transição, o que é preciso modificar antes de fazer essa transição, né? Se você já pode fazer para amanhã, se você pode fazer para o mês que vem, se não é possível agora de imediato, qual é o prazo para você implementar essas frentes aí que eu citei como muito importantes. E é isso. Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aí nos comentários, pode me mandar uma mensagem inbox se ficou alguma dúvida. Eu estou sempre online. Eu queria agradecer muito quem ficou desde o comecinho comigo, quem passou, quem vai assistir esse vídeo depois. E eu te espero na próxima. Já tem mais live aí essa semana, tá bom? Tchau, gente. Obrigada.